um silêncio enigmático de décadas se quebrou, revelando os segredos mais sombrios de uma lenda de Hollywood. Por mais de 30 anos, uma imponente mansão em Newport Beach, de propriedade do icônico ator John Wayne, o Duque, guardou zelosamente uma verdade que o mundo não estava preparado para conhecer. A vida de John Wayne foi tão grande quanto seus papéis na tela, mas sua morte, em 1979, não trouxe o fim do drama, e sim o começo de um novo. Imediatamente após seu falecimento, a casa foi lacrada. Seu conteúdo, cada fotografia, cada carta pessoal, cada objeto que sua mão tocou, foi trancado em uma câmara do tempo. A instrução era clara e o mistério absoluto. Não foi até o ano de 2011, mais de 3 décadas depois que sua voz rouca se calou, que as portas da propriedade foram finalmente abertas. O que se descobriu lá dentro não apenas chocou historiadores e a indústria, mas também desvendou o lado mais íntimo e, por vezes, dilacerante do herói dos filmes de faroeste ou western. Entre os tesouros, não havia apenas lembranças de sua carreira meteórica, mas também adereços de cinema que bateram recordes, objetos de colecionador inestimáveis e, o mais impactante de tudo, um testamento de última vontade que, longe de unir, despedaçou sua família. A fortuna do Duque se tornou o epicentro de uma batalha legal e emocional que lançou uma sombra sobre seu legado. Esta é a história de como um garoto de Iowa se tornou uma instituição americana e do preço que sua família pagou por sua imensa riqueza. O homem que o mundo conheceu como John Wayne nasceu como Marion Robert Morrison em 26 de maio de 1907, em Winterset, Iowa. Desde o primeiro suspiro, seu destino pareceu ser o de alguém maior que a vida. Seu peso ao nascer era de quase 6 quilos, um número tão incomum que o jornal local noticiou o fato. Com apenas 3 anos, Marion esteve à beira da tragédia. Ele caiu em um riacho congelado e apenas a providencial intervenção de um estranho transeunte salvou sua vida. Esse momento de resiliência precoce marcou a têmpera que definiria seu caráter indomável nos anos seguintes. Até mesmo seu nome sofreu uma metamorfose. Após o nascimento de seu irmão, a quem chamaram Robert, o segundo nome de Marion foi discretamente alterado para Mitchell. Um pequeno ajuste que, em retrospectiva, foi apenas o prenúncio das grandes transformações que estavam por vir. A família se mudou para Glendale, Califórnia, em 1914, fugindo do fracasso empresarial de seu pai. Foi no ambiente quente californiano que Marion, sem querer, adotou o apelido que o acompanharia para sempre, Duke. O apelido veio de seu inseparável terrier Airedale, também chamado Duke. Os bombeiros locais, vendo a dupla constantemente junta, começaram a chamá-los de Duque Grande e Duque Pequeno. O jovem Marion o adotou com prazer e o nome ficou gravado a fogo. A juventude de Marion foi dominada pelo amor ao futebol americano. Em 1925, seu talento lhe rendeu uma cobiçada bolsa esportiva para a Universidade do Sul da Califórnia, USC, onde estudou Direito e se juntou à fraternidade Sigma Chi. Parecia que o futuro de Duque Pequeno estava na advocacia ou no campo de jogo. No entanto, um acidente fatídico mudou tudo. Uma lesão no ombro enquanto praticava body surfing na praia deu fim abrupto à sua carreira no futebol e, com isso, à sua bolsa. A devastação foi total. Ele sentiu que seus planos de vida tinham sido arruinados. Mas, em uma ironia do destino, essa perda o empurrou diretamente para o caminho que o imortalizaria: o cinema. Em 1927, sem bolsa nem futuro claro, Marion encontrou um emprego como aderecista, ou ajudante de set, na Fox Studios, ganhando os 35 rallies por semana. Um trabalho humilde, sem glamour, mas que lhe deu acesso à magia dos bastidores. Sua primeira aparição na tela foi, de fato, como um figurante sem créditos, um jogador de futebol no filme Brown of Harvard, de 1926.
Foi nesses estúdios que ele conheceu um homem que se tornaria seu mentor e, às vezes, seu tirano, o diretor John Ford. Ford viu uma faísca no jovem aderecista e lhe deu um conselho que mudaria a história do cinema: trocar seu nome por um que soasse mais forte, mais masculino. Depois de considerar algumas opções, o nome nasceu: John Wayne. Uma lenda estava prestes a ser forjada. Os inícios de John Wayne foram uma verdadeira odisseia de perseverança. Entre 1930 e 1939, ele participou de mais de 80 westerns de baixo orçamento, muitas vezes filmando um longa-metragem inteiro em apenas 2 dias. Seus rendimentos eram tão precários que às vezes ele se limitava a apenas uma refeição por dia, uma lata de feijão aquecida em uma chapa elétrica. Em 1938, a falta de sucesso o havia desencorajado a ponto de ele considerar abandonar a atuação por completo. Mas, como em toda boa história épica, chegou o ponto de virada com Stagecoach, no tempo das diligências, em 1939. O filme era ambicioso, e o estúdio resistia em dar o papel principal ao desconhecido John Wayne. Queriam uma estrela estabelecida como Gary Cooper. Mas John Ford, com sua proverbial tenacidade, insistiu. Ele ameaçou abandonar a direção do projeto se não contratassem Wayne. O estúdio cedeu. No filme, Wayne interpretou Ringo Kid, um fora da lei com um inabalável senso de justiça. Sua cena de entrada se tornou um momento icônico da cinematografia. A câmera dá um zoom dramático em seu rosto enquanto ele segura um rifle. Embora a cena tenha durado apenas alguns segundos, foram necessários 27 takes para capturá-la corretamente devido ao nervosismo de Wayne. Stagecoach foi um sucesso estrondoso, recebendo 7 indicações ao Oscar e ganhando 2. A atuação de Wayne o catapultou ao estrelato da noite para o dia. Apesar de seu impacto, seu pagamento foi modestíssimo. Apenas $3.700, uma fração do que ganhavam os atores de renome. Não importou. Sua vida havia mudado para sempre. A partir daquele momento, John Wayne foi sinônimo do herói do faroeste, western, um símbolo da rudeza e da masculinidade americana. Ele recusou papéis em filmes como O Falcão Maltês e Matar ou Morrer para proteger essa imagem, consolidando seu status de ícone. A colaboração entre John Wayne e John Ford foi uma das mais prolíficas e complexas na história de Hollywood, abrangendo mais de 50 anos e 14 filmes que redefiniram o gênero. Sua parceria formal começou com Stagecoach, mas eles se conheceram em 1928, quando Ford lhe deu um pequeno papel como figurante. Seu relacionamento de trabalho era notoriamente difícil. Ford era um diretor implacável, e Wayne frequentemente era o alvo de suas críticas mais duras. Durante as filmagens de The Searchers, Rastros de Ódio, em 1956, Ford obrigou Wayne a repetir uma simples ação: pegar uma arma 17 vezes na frente de toda a equipe, buscando humilhá-lo publicamente. Wayne nunca reclamou. Ele acreditava que a dureza de Ford o ajudava a extrair suas melhores interpretações. Ironicamente, The Searchers não foi reconhecido pelo Oscar na época, mas hoje é considerado um dos melhores filmes já feitos. Seu último filme juntos, Donovan's Reef, A Taberna do Irlandês, em 1963, quase não foi realizado. Wayne se sentia muito velho para o papel, e Ford lutava contra o alcoolismo e uma saúde precária. Wayne o convenceu a dirigir. A filmagem no Havaí foi um tormento, com o calor às vezes ultrapassando 37 Celsius. Ford adoeceu com herpes zoster, cobreiro, e teve que dirigir algumas cenas deitado em uma maca. Apesar dessas dificuldades, eles terminaram o filme, fechando um capítulo de ouro na história do cinema. O legado de John Wayne não reside apenas nos personagens que ele interpretou, mas no mistério que deixou para trás. O conteúdo daquela mansão, os pertences de sua vida e, sobretudo, aquele polêmico testamento que desencadeou a discórdia familiar, são um lembrete de que, por trás da figura inabalável do Duque,
se escondia um homem complexo, cujos dramas pessoais continuam a ressoar muito depois que o pano de sua vida se fechou. Ao contrário da imagem estoica e séria que havia construído com seus grandes westerns, o filme Donovan's Reef de 1963 demonstrou que a dupla Ford-Wayne ainda podia surpreender o público. A fita, mais próxima de uma comédia leve de enredos tropicais do que de seus habituais dramas históricos, provou que ambos podiam navegar com sucesso em gêneros distintos, mesmo nas fases finais de suas ilustres carreiras. Foi um sopro de ar fresco, um lembrete de que, apesar das asperezas no set, sua colaboração era sinônimo de maestria cinematográfica, independentemente do tom. A primeira indicação ao Oscar para John Wayne veio em 1949 por Sands of Iwo Jima, Iwo Jima, em nome da honra. Ele interpretou o sargento John Stryker, um marine duro, implacável e com um senso de dever quase fanático. Inicialmente, Wayne estava relutante em aceitar o papel, sentindo que era uma repetição de personagens que já havia encarnado. Foi necessário que o próprio Herbert Yates, presidente da Republic Pictures, interviesse pessoalmente, oferecendo-lhe uma soma astronômica para a época, uina R$250 mil e uma porcentagem dos lucros. Era um acordo que ele não podia recusar, um reconhecimento de seu valor de estrela que superava em muito os cheques modestos de seus inícios. A filmagem foi uma verdadeira prova de fogo. O diretor Alan Dwan exigiu um realismo brutal nas cenas de batalha, utilizando lança-chamas e explosivos reais. Esse compromisso com a autenticidade teve um preço. As lesões no set eram comuns. Em um incidente aterrorizante, uma explosão jogou Wayne no chão, deixando-o inconsciente por meia hora. A produção parou por 2 dias, um lembrete sombrio de que até mesmo as lendas de Hollywood eram vulneráveis. O filme se enriqueceu com imagens reais da Batalha de Iwo Jima, cedidas pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, US Marine Corps. Essas raras tomadas de combate foram integradas de forma tão perfeita com as cenas recriadas que muitos espectadores acreditaram que todo o filme era um documentário. Uma cena icônica recriou o hasteamento da bandeira no Monte Suribachi, utilizando a bandeira original da batalha. Inclusive, 3 dos marines que sobreviveram a esse momento histórico apareceram no filme, conferindo-lhe uma autenticidade arrepiante. Apesar do sucesso de bilheteria e de sua poderosa interpretação, John Wayne perdeu o Oscar para Broderick Crawford por All the King's Men, A Grande Ilusão. A ironia era palpável. Wayne havia recusado o papel principal no filme vencedor, considerando-o, em suas próprias palavras, antipatriótico. Essa derrota o atingiu profundamente, e seriam necessários 11 longos anos até que ele fosse novamente indicado, uma espera que alimentou sua determinação. O projeto sonhado de John Wayne, The Alamo, o Álamo, de 1960, se tornou uma das maiores e mais arriscadas apostas financeiras de sua carreira. Ele passava mais de 15 anos querendo levar essa história para a tela e, diante da falta de financiamento tradicional, hipotecou sua casa, seus carros e até seu barco para cobrir os custos de produção, que somaram a quantia inédita de 12 milhões de dólares naquela época. Wayne, que também dirigia o filme, foi inflexível em sua busca pela perfeição histórica. Ele insistiu em construir uma réplica em escala real da missão do Álamo no Texas, uma tarefa que consumiu 2 anos de trabalho e mais de 1,5 milhão de tijolos de adobe. Cada detalhe era preciso, até os pregos que datavam da década de 1830. O set se tornou uma atração turística por si só, permanecendo aberto até 2009. A filmagem foi uma odisseia de 79 dias, empregando mais de 7.000 figurantes e 1.500 cavalos, sob um calor implacável que superava os 46 graus. Os acidentes eram inevitáveis. Em uma cena de batalha, um figurante foi ferido por uma baioneta, exigindo 26 pontos. Apesar dos desafios, Wayne se recusou a reduzir gastos ou comprometer sua visão épica.
A estreia foi um evento espetacular, com desfiles e fogos de artifício. Embora o filme tenha recebido 7 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, a crítica ficou dividida e a bilheteria não conseguiu cobrir os enormes custos. A decepção mais amarga para Wayne foi não ser indicado a melhor diretor, um golpe em sua ambição artística que o magoou profundamente. No entanto, o Álamo deixou uma marca indelével na percepção popular da famosa batalha. A redenção tardia de Wayne veio em 1970 com True Grit, Bravura Indômita. Ele interpretou o marechal americano Caolho Rooster Cogburn. Novamente, ele esteve a ponto de recusar o papel. Sentia-se muito velho e ainda estava se recuperando de uma cirurgia de câncer de pulmão. Mas ao ler o romance percebeu que poderia ser o papel definitivo, o ápice de sua carreira. A filmagem no Colorado foi um desafio para sua saúde. O frio e a grande altitude obrigaram Wayne a depender de um cilindro de oxigênio entre as tomadas. Em um momento de perigo genuíno, seu cavalo tropeçou em uma colina íngreme, quase o derrubando. Embora tenha rompido um músculo do ombro, ele continuou. Para encarnar Cogburn, ele engordou e usou um tapa-olho que limitava sua visão, obrigando-o a memorizar meticulosamente os sets para evitar acidentes. Sua atuação, crua e cômica em igual medida, foi um contraste em relação a seus heróis impecáveis. O público a adorou e o filme arrecadou mais de 31 milhões, consolidando-se como um de seus maiores sucessos. Na cerimônia do Oscar, Wayne, afetado pela gripe, subiu ao palco para aceitar seu prêmio com uma frase memorável. "Se eu soubesse disso, teria posto o tapa-olho há 35 anos. Embora alguns, incluindo o próprio Wayne mais tarde, tenham sentido que o Oscar era um reconhecimento à sua trajetória mais do que à interpretação específica, Rooster Cogburn se juntou ao panteão de seus personagens mais icônicos, garantindo seu lugar como uma das maiores estrelas de Hollywood. Fora das telas, a vida amorosa de John Wayne foi um tumulto de sucessos e fracassos, com 3 casamentos em quase 50 anos. Sua primeira esposa, Josephine Saenz, com quem se casou em 1933, chegou justamente quando sua carreira começava a decolar. Eles tiveram 4 filhos, mas a crescente fama do ator o afastou do lar. A situação se deteriorou ainda mais quando Wayne iniciou um romance clandestino com a femme fatale Marlene Dietrich, em 1938. A tentativa de Wayne de salvar o casamento, levando Josephine para o México em 1943, fracassou e eles se divorciaram em 1945. Seu segundo casamento, com a ex-atriz mexicana Esperanza Baur, em 1946, foi explosivo e turbulento. Chata, como era conhecida, era consumida por um ciúme doentio e destrutivo. Ela estava convencida de que Wayne a estava traindo com sua co-estrela, Gail Russell, durante as filmagens de Angel and the Bad Man, O Anjo e o Bandido, em 1947. O ciúme de Esperanza atingiu um clímax violento uma noite. Wayne chegou tarde em casa depois de uma festa e Esperanza, bêbada e furiosa, pegou uma pistola e tentou atirar nele bem quando ele cruzava a soleira da porta. Felizmente, ninguém se feriu no violento altercado, um milagre que não impediu o colapso final. O casamento, uma união marcada pelo ciúme desmedido e pelas acusações públicas, estava irremediavelmente quebrado. Eles se divorciaram em 1954, pondo fim a um dos relacionamentos mais voláteis já vistos na meca do cinema. Nesse mesmo ano, Wayne encontrou o que parecia ser um porto seguro com sua terceira esposa, Pilar Paletti. Eles se casaram em 1954 e permaneceram unidos, pelo menos legalmente, até a morte dele em 1979. Tiveram 3 filhos e, por um tempo, a vida parecia ter encontrado uma estabilidade que lhe havia sido fugidia. No entanto, em 1973, a distância se tornou intransponível e Wayne e Pilar se separaram. Apesar da separação, nunca se divorciaram oficialmente.
Wayne, em sua última fase, encontrou consolo na companhia de sua secretária, Pat Stacey. Embora Pat fosse 34 anos mais jovem que ele, eles compartilhavam um vínculo profundo e discreto, um relacionamento que se desenvolveu em segundo plano, longe dos holofotes. O affair de John Wayne com a diva alemã Marlene Dietrich não foi um simples boato de Hollywood. Foi uma paixão ardente que começou em 1938, durante as filmagens de Seven Sinners, Sete Pecados, e se prolongou por quase uma década. Wayne, ainda casado com Josephine, instalou-se na casa de Dietrich, forjando um romance cheio de cartas apaixonadas que compartilhavam seus sentimentos abertamente. Dietrich, consciente de sua influência, usou sua posição para impulsionar a carreira de Wayne, garantindo que ele obtivesse papéis principais em filmes como The Spoilers, A Semente da Vingança, e Pittsburgh, em 1942. O romance terminou em 1947, mas a amizade transcendeu a paixão. Dietrich, com a honestidade que a caracterizava, o chamou frequentemente de o amor de sua vida. Outro laço inquebrável foi o que uniu Wayne à deslumbrante Maureen O'Hara. Eles estrelaram juntos 5 filmes, sendo The Quiet Man, Depois do Vendaval, de 1952, sua colaboração mais célebre. A química na tela era tão elétrica que os fãs estavam convencidos de que eram um casal na vida real. A conexão era tão forte que os filhos de Wayne carinhosamente chamavam O'Hara de Tia Maureen. Anos mais tarde, o neto de O'Hara confirmou que existiu sim um breve romance entre os dois titãs, embora tenha sugerido que ambos eram teimosos demais para que o relacionamento funcionasse a longo prazo. Apesar disso, O'Hara se manteve como um pilar na vida de Wayne, inclusive em seus momentos finais. Quando o câncer o consumia, ela o ajudou a conseguir a medalha de ouro do Congresso para honrar seu legado, um gesto de lealdade incondicional. Em seus anos finais, John Wayne encontrou uma cuidadora devota e uma parceira íntima em Pat Stacey, sua secretária. Depois de se separar de Pilar em 1973, Pat se tornou o farol de sua vida. Ela foi sua companheira, sua enfermeira e sua confidente durante seus tratamentos esgotantes contra o câncer, gerenciando sua vida e garantindo que nunca lhe faltasse apoio emocional. Pat Stacey permaneceu ao seu lado, compartilhando seu lar até o último suspiro de Wayne em 1979. Após sua morte, ela imortalizou o tempo que passaram juntos no livro Duke, A Love Story, em 1983, compartilhando detalhes íntimos que revelaram um lado mais suave e vulnerável do inabalável Duke, uma faceta que seus fãs raramente tinham vislumbrado. Pat nunca se casou e dedicou sua vida a preservar a memória de Wayne até seu próprio falecimento em 1995. Em 1964, aos 57 anos, os médicos confirmaram o pior dos temores. John Wayne tinha câncer de pulmão. A notícia não foi totalmente surpreendente. Wayne tinha sido um fumante inveterado por anos, chegando a consumir 6 maços de cigarros por dia. Para salvar sua vida, os cirurgiões tiveram que extirpar seu pulmão esquerdo e 2 costelas. A cirurgia era arriscada, com apenas 50% de chance de sobrevivência, mas Wayne a superou e viveu livre da doença por 5 anos. Ao contrário de muitas figuras públicas que escondem suas doenças, Wayne escolheu um caminho diferente. Tornou pública sua luta. Seus assessores o advertiram que isso poderia arruinar sua carreira, mas Wayne não se importou. Queria usar sua fama para encorajar outros a fazerem exames médicos, chegando a cunhar o termo "o grande C" para desestigmatizar a palavra câncer. Em 1965, um ano após sua cirurgia, ele apareceu em um comercial de televisão para a Sociedade Americana do Câncer, instando o público a apoiar a pesquisa. No entanto, o inimigo voltou. Em 1979, o câncer de estômago tomou conta de seu corpo. Ele tentou uma vacina experimental, mas a doença era implacável.
Mesmo enquanto sua saúde se deteriorava rapidamente, Wayne não parou de levantar a voz. De seu leito de hospital, ele gravou mensagens implorando por mais fundos para a pesquisa. Semanas antes de morrer, ele lançou um aviso cru: podem encontrar a cura para o câncer sem a ajuda de vocês, mas eu não apostaria minha vida nisso. Seu compromisso se manteve até o fim. O último filme de John Wayne, The Shootist, O Último Pistoleiro, de 1976, ressoou com uma melancolia trágica e premonitória. Ele interpretou J.B. Brooks, um pistoleiro envelhecido que morre de câncer, um papel estranhamente paralelo à sua própria vida. Ele tinha 68 anos durante a filmagem e sua saúde debilitada era evidente, necessitando de oxigênio entre as tomadas. Mesmo assim, ele se recusou a abrir mão da determinação que o havia definido. Insistiu em realizar suas próprias cenas de ação, incluindo uma em que deveria cair no chão de madeira várias vezes. Nunca se queixou. O filme foi um sucesso de crítica e público, e muitos o viram como a comovente despedida de Wayne. De fato, ele alterou o final para que se ajustasse à sua inabalável imagem heróica. Na história original, seu personagem era baleado pelas costas. Wayne se recusou categoricamente. Eu nunca atirei em um homem pelas costas em nenhum filme. Mudem isso. O filme arrecadou 3,4 milhões de dólares, dando a Wayne a oportunidade de se despedir com um papel que refletia sua bravura pessoal. John Wayne faleceu em 11 de junho de 1979, aos 72 anos, no Centro Médico da UCLA, após uma longa batalha contra o câncer de estômago. Sua morte foi um evento de grande magnitude, que chocou Hollywood e seus incontáveis fãs em todo o mundo. O presidente Jimmy Carter o descreveu como maior que a vida e um verdadeiro herói americano. Milhares de admiradores se reuniram do lado de fora do hospital e de sua casa, deixando flores, bilhetes e chapéus de cowboy. Sua estrela na calçada da fama de Hollywood se tornou um santuário improvisado. Embora seu funeral tenha sido privado, o impacto de sua partida foi lembrado com um memorial público, retransmitido pela televisão e visto por milhões de pessoas em todo o mundo. A nação prestou homenagem à sua estrela. A Academia Naval dos EPUAs o nomeou membro honorário de sua turma de 1979, um reconhecimento surpreendente para um homem que nunca serviu no exército, mas cuja imagem personificou a bravura militar. Em nível local, o aeroporto do condado de Orange foi rebatizado como Aeroporto John Wayne, um testemunho da marca indelével que ele deixou nas pessoas da Califórnia. Mas o legado mais duradouro de sua última luta veio em 1985, quando sua família criou a John Wayne Cancer Foundation. Seu objetivo era claro: honrar sua memória e continuar sua batalha feroz contra a doença que o levou, garantindo que o nome de Wayne sempre fosse sinônimo de coragem e força diante da adversidade. A fundação não apenas proporcionou esperança, mas também impulsionou o John Wayne Cancer Institute, líder em pesquisa que desenvolveu tratamentos pioneiros, incluindo métodos de detecção precoce que salvaram inúmeras vidas. No momento de seu falecimento, em 1979, o patrimônio de John Wayne foi avaliado em 6,85 milhões, uma quantia que hoje equivaleria a cerca de os 25 milhões. Para o homem que foi um dos atores mais bem pagos de seu tempo e um produtor independente de sucesso, a soma pareceu surpreendentemente pequena, desencadeando uma onda de especulações. Wayne havia gasto seu dinheiro com a mesma grandiosidade com que vivia? Ele foi generoso ao extremo? Sabe-se que nem todos os seus bens entraram na declaração patrimonial. Por exemplo, pouco antes de sua morte, ele vendeu seu amado iate, o Wild Goose, um antigo caça-minas da Segunda Guerra Mundial, por os 750 mil shekels. A venda desse objeto, que foi uma parte fundamental de sua vida social e familiar, adicionou um véu de mistério sobre a verdadeira magnitude de suas finanças finais.
Wayne era, além disso, um astuto investidor imobiliário. Sua casa em Newport Beach, comprada em 1965 e localizada em frente à Ilha Balboa, era uma prova de seu bom gosto. Embora parecesse simples da rua, seu interior era imensamente luxuoso, refletindo sua personalidade imponente. A casa foi vendida em 1980 por os 5,5 milhões, um preço astronômico para a época. Antes, ele havia trocado seu rancho de 5 acres em Encino, aos 58 anos, pela tranquilidade do oceano. Ele também possuía propriedades no Arizona e em Washington, demonstrando sua paixão por diversas paisagens e seu senso comercial. Uma vez, ele brincou sobre sua mudança para Newport Beach, dizendo que foi inteligente tê-lo feito anos antes porque agora eu não conseguiria pagar nem a pau. Quando o testamento de John Wayne se tornou público em 1979, desencadeou uma intensa controvérsia familiar. O maior impacto foi a exclusão total de sua terceira esposa, Pilar Paletti. Eles estavam casados há mais de 20 anos, embora separados desde 1973, 6 anos antes de sua morte. Apesar da falta de um divórcio legal, Wayne não lhe deixou nada, destinando a maior parte de seu patrimônio a seus 7 filhos de seus 2 primeiros casamentos. Essa decisão atiçou as chamas da especulação sobre a verdadeira natureza de seu relacionamento final com Pilar. A disputa continuou publicamente. Em 2010, a filha de Wayne, Aissa, processou seu irmão Ethan e a John Wayne Enterprises pela parte que lhe cabia na empresa, demonstrando que a divisão dos bens criou conflitos que se prolongaram por décadas. O testamento também distribuía pertences pessoais e lembranças, mas até mesmo esses souvenirs se tornaram pontos de tensão, agravando as rixas internas que uma lenda do western havia tentado, sem sucesso, manter longe da vista pública. Finalmente, em 2011, ocorreu um evento extraordinário e há muito esperado pelos fãs de John Wayne. Mais de 700 objetos de sua vida e carreira foram retirados das sombras. O evento culminante foi um gigantesco leilão realizado de 6 a 7 de outubro no Hyatt Century Plaza, em Los Angeles. Colecionadores e fãs tiveram pela primeira vez a oportunidade de possuir fragmentos da vida pessoal e cinematográfica do ator. Muitos desses objetos estavam lacrados e trancados em depósitos desde o mesmo dia da morte de Wayne, em 1979. A mansão foi selada, seus pertences foram embalados e armazenados, criando uma autêntica cápsula do tempo que só foi aberta e revelada após mais de 3 décadas. O leilão foi um compêndio de sua vida. Fantasias, adereços, prêmios e até móveis da casa. Alguns artigos eram particularmente reveladores. Seus roteiros, por exemplo, mostravam seus métodos de trabalho. O de The Horse Soldiers, Cavalaria, tinha páginas dobradas para marcar cenas concluídas, enquanto outros, como Wednesday Morning, estavam imaculados. A venda também incluiu artigos muito pessoais, livros, roupas, sua última carteira de motorista e uma coleção de seus lenços de pescoço coloridos, que ele tanto gostava de usar, que foram vendidos por $1.755. O leilão não só foi um sucesso, mas bateu recordes, demonstrando o duradouro valor monetário e sentimental da figura de Wayne. Sua boina de Os Boinas Verdes, The Green Berets 1968, foi vendida por $179.200, estabelecendo um recorde para um chapéu de fantasia em um leilão. Seu icônico chapéu de cowboy, usado em filmes como Big Jake, Jake Grandão, e The Cowboys, Os Cowboys, alcançou os $19.500. O Globo de Ouro que ganhou por True Grit, ligado à sua única vitória no Oscar, foi vendido por $143.400. Até mesmo os objetos mais mundanos dispararam de preço. Sua última carteira de motorista, um artigo tão comum, foi vendida por $89.500.
peças de vestuário, como calças de O Álamo e camisas usadas em vários filmes, alcançaram milhares de dólares, permitindo aos fãs uma conexão tangível com o herói. O leilão fez mais do que mostrar sua carreira. Revelou a generosidade e o caráter do homem. Um rifle Winchester banhado a ouro, que ele deu de presente a seu amigo Bob Shelton, foi vendido por os 113.525, refletindo seu lado mais nobre. Os livros em sua biblioteca, que ofereceram uma janela para seus interesses leitores, os livros da biblioteca pessoal de Wayne ofereceram uma janela para seus interesses intelectuais. Ele gostava de temas sérios, como história e estratégia militar, refletindo a imagem de homem de ação e pensador que projetava na tela. No entanto, um achado inesperado mostrou uma faceta mais terna e menos conhecida: sua coleção de conchas marinhas. Esse hobby revelava um lado suave e contemplativo, que raramente era associado ao inabalável Duque. Uma das peças de maior valor sentimental e monetário foi um retrato de Wayne feito pelo artista John Decker, que foi vendido por $71.700. O ator havia guardado essa pintura em sua casa, o que indicava a profunda ressonância pessoal que ela tinha para ele. O leilão, que também incluiu fotografias familiares, cartas e móveis de sua casa, confirmou que, para além da estrela de Hollywood, John Wayne era um pai, um amigo e uma figura com profundas conexões pessoais. O imenso prestígio de John Wayne sofreu uma brutal e inesperada sacudida em 1971, quando ele concedeu uma entrevista à revista Playboy, que desencadeou a indignação e cuja sombra persiste até hoje. O ator, aos 63 anos e no auge de sua fama, fez declarações polêmicas que expuseram suas controversas visões sociais. O comentário que provocou o maior escândalo foi quando afirmou: "Eu acredito na supremacia branca até que os negros sejam educados a um ponto de responsabilidade." Não foi um deslize isolado. Wayne havia expressado ideias semelhantes anteriormente. Nessa mesma entrevista, ele se referiu aos nativos americanos, defendendo a apropriação de suas terras como uma questão de sobrevivência, e criticou duramente o filme Perdidos na Noite, Midnight Cowboy, classificando-o como pervertido e utilizando um epíteto homofóbico. O esquecimento dessas palavras foi quebrado violentamente em fevereiro de 2019, quando partes da entrevista foram compartilhadas no Twitter e se tornaram virais. Um roteirista classificou Wayne como uma pessoa terrível, e o debate sobre seu legado explodiu novamente. Imediatamente, o público se dividiu. Enquanto alguns pediam que o ator fosse cancelado e que sua figura fosse repudiada, outros argumentavam apaixonadamente sobre se suas opiniões pessoais deveriam ditar a forma como o mundo se lembraria de sua monumental obra cinematográfica. A controvérsia, longe de se limitar às redes sociais, teve consequências diretas nos locais que levavam seu nome. A polêmica colocou em xeque o aeroporto John Wayne, no condado de Orange, Califórnia, que havia sido nomeado em sua homenagem em 1979. Em 2020, no contexto dos protestos nacionais após o assassinato de George Floyd, os pedidos para mudar o nome se intensificaram. Em 26 de junho de 2020, o Partido Democrata local solicitou formalmente a mudança, argumentando que as declarações de Wayne eram incompatíveis com os valores de diversidade e inclusão do condado de Orange. Essa área, tradicionalmente um bastião conservador, havia passado por uma mudança demográfica e política radical, tornando-se mais diversa e competitiva. Para muitos, manter o nome de Wayne no aeroporto enviava uma mensagem de rejeição às comunidades minoritárias. Ethan Wayne, o filho do ator, defendeu seu pai, negando que fosse racista e acusando os críticos de atacarem injustamente seu legado. A partir de 2025, o aeroporto conservava o nome de Wayne, mas o debate persistia, simbolizando a dificuldade de gerenciar o legado de figuras históricas com passados controversos.
A controvérsia escalou até a Universidade do Sul da Califórnia, USC, onde Wayne havia estudado. Em julho de 2020, a universidade tomou a decisão de desmantelar uma exposição dedicada a ele em sua Escola de Artes Cinematográficas. A exposição, que estava lá desde 2012, homenageava o ator como um ex-aluno distinto. No entanto, no final de 2019, estudantes e ex-alunos começaram a protestar, argumentando que os comentários racistas de Wayne tornavam o espaço hostil para os estudantes de cor. Após meses de deliberações, a universidade procedeu à remoção da exposição, citando a necessidade de promover o antirracismo e criar um ambiente mais inclusivo. Embora a medida tenha sido aplaudida por alguns como um ato de justiça, outros a condenaram como uma tentativa de apagar a história. Todo esse conflito desencadeou uma pergunta filosófica que ressoa profundamente na cultura moderna. É possível separar a arte das crenças pessoais do artista? Muitos fãs insistem que os filmes de Wayne, como Rastros de Ódio, The Searchers ou Rio Bravo, Onde Começa o Inferno, são obras-primas que merecem ser estudadas e apreciadas, e que é possível condenar suas opiniões pessoais sem ignorar seu impacto cinematográfico. Por outro lado, os críticos argumentam que seus comentários racistas e os estereótipos frequentemente presentes em seus filmes tornam essa separação impossível. Eles apontam que muitos de seus filmes glorificaram uma versão idealizada da história americana que convenientemente ignorava a violência e a marginalização sofridas pelos nativos americanos e outras minorias. O legado de John Wayne, o herói rude e símbolo da masculinidade americana, fica agora envolvido em uma discussão complexa sobre moralidade, arte e responsabilidade histórica, uma disputa que provavelmente continuará por gerações, por gerações, por gerações, por gerações, por gerações.